Olá, seja bem-vindo, paz seja sobre sua vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Sou Pablo Ribeiro, você está na nossa série de vídeos, hoje é o vídeo de número 6, nós vamos falar a respeito do capítulo de número 5, do lançamento do nosso livro, que está aqui, ó, Extraordinário, o caminho que leva do comum ao maravilhoso. Muito bem, muito legal. Você que está seguindo a nossa série de vídeos, já conhece onde está fundamentado os nossos livros, já entendeu a série que a gente faz desses livros, que a gente segue a série lógica do livro, da apresentação do comum como inimigo, a apresentação do extraordinário como caminho para fugir das garras do inimigo, afinal de contas, fuja das garras do comum para viver o propósito, a plenitude do propósito de Deus na sua vida. Esse é o chamado do livro. Tá? Fugir das garras do comum para que você possa viver a plenitude do propósito que Deus tem para a sua vida. O extraordinário é o caminho que faz você experimentar o maravilhoso de Deus. Você que já viu, já vem seguindo a sequência de vídeos, você já conhece isso. Aqui, ó, hoje a gente vai falar, tá aqui, ó, capítulo de número 5, ó, divisão do nosso livro, capítulo. Você vai, vou falar, quando você comprar o livro, você vai amar. Ele ficou muito lindo, top. Deixa eu virar para você aqui bonitinho, ó, muito bem divididozinho em capítulos, ó, que legal, muito bem diagramado. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo de número 5. A gente segue usando as nossas ferramentas, deixa eu puxar aqui, para a gente adiantar o nosso vídeo hoje. Pegar aqui assim, deixa eu buscar aqui. A gente vai usar, como sempre, as nossas apresentações de slide. Deixa eu buscar aqui, apresentação de slide. Isso aqui, ó, capítulo de número 5, o extraordinário e seus perigos. A gente vem aqui, ó, toda a sequência dos capítulos, ó, para você que está acompanhando, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 3, capítulo 3, capítulo 4, e agora o capítulo 5 do nosso livro, que é o extraordinário e seus perigos. Deixa eu puxar a telinha aqui, deixa eu me colocar aqui junto com a telinha para a gente poder conversar aqui. Beleza, deixa eu ver se aparece. Isso, apareceu, olha lá. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre os perigos do extraordinário. Vamos lá, a gente falou que o comum é o inimigo, né? Que é o livro é uma declaração de guerra a esse inimigo. Propomos a você o extraordinário, mostramos como ele nasce, como ele é em ação, e mostramos que esse caminho aqui agora, ele é um caminho perigoso, ele é um caminho que tem os seus perigos. Como todo e qualquer caminho, ele tem os seus perigos, ele vai ter os seus percalços no meio do caminho que, infelizmente, você vai ter que passar. Jesus já tinha advertido a gente que no mundo, se você quiser brilhar e seguir Jesus no mundo, você vai ter aflição. Mas não tenha medo, porque afinal de contas, nesse caminho que ele deixou conosco, de aflição, ele falou que passaria conosco. E passar com Jesus Cristo é muito bom, é muito bom. E ele sempre avisou, olha, existem dificuldades pelo caminho. A palavra de Deus está aí, serve como guia para o cristão aprender quais são esses caminhos. E não cair, né? Não, a Bíblia mostra os buracos e mostra para a gente evitar esses buracos para a gente não cair. Enfim, vamos lá. O capítulo número 5 do nosso livro fala a respeito desses buracos, dessas dificuldades, esses perigos que a gente vai encontrar pelo caminho, certo? Deixa eu ir lá para o slide. O slide aqui, deixa eu fechar o slide, a apresentação para você. Ó, a frase do capítulo 5 é essa aqui. Essa é a chamada do capítulo 5, para que você possa ter ela sempre em mente. O extraordinário e seus perigos. Para quem reina no comum, alguém andando no extraordinário precisará ser ofuscado. É isso aí que você ouviu mesmo. Para quem reina no comum, para quem ficou lá atrás, para quem não aceitou o extraordinário de Deus, alguém que anda no extraordinário, você que aceitou o desafio de Deus e viver pelo propósito que ele tem na sua vida, você, para essa pessoa, vai precisar ser ofuscado. Sim, essa é a grande realidade que a gente tem pela nossa vida. Sabia disso? Pois é. Eu vou seguir os slides aqui. Capítulo 5. Eu trato lá no livro, eu divido essas adversidades que a gente tem em dois tipos. Adversidades externas e adversidades externas. Perigos internos e perigos externos. Deixa eu aparecer aqui para a gente falar a respeito disso aí. Você já aprendeu lá que quem anda no extraordinário vai ser sempre perseguido por aqueles que ficaram no comum. Porque, afinal de contas, andar no extraordinário de Deus, viver o propósito que Deus tem na sua vida, vai fazer você brilhar. Isso é sem contestação. Você, quando começar a viver o propósito de Deus na vida,
o propósito de Deus que Ele tem específico para a sua vida, você vai brilhar. A luz do Espírito Santo de Deus vai brilhar. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses brilham. E brilhar no meio desse mundo é complicado. Quer ver? Deixa eu voltar aqui, deixa eu dar um spoiler para você, deixa eu voltar lá no cenário. Eu vou ler com você aqui, deixa eu pegar o olho aqui que eu tô... Isso. Vou ler com você uma parte que tem no capítulo 5, quando eu faço a divisão. Já mostrei para você lá que eu chamo em dois tipos de perigos, né? Perigos internos e perigos externos. Eu vou começar pelos perigos externos, né? Olha só, eu vou ler com você o capítulo de número 5, página 88 do livro. Quando você comprar, com certeza você vai comprar na página 88, nas fontes externas. Eu vou dizer assim, fontes externas. O que são, na forma de entender, o que são essas fontes externas? Fontes externas são aquelas situações adversas que se manifestam independente do querer ou do controle de quem está vivendo o extraordinário de Deus. Você não controla isso. E tem as suas origens não em você, mas em terceiros, sejam esses terceiros próximos ou não. São ações contra você que têm como alvo principal interromper o movimento de progressão das coisas espirituais na sua vida, na vida daquele que rompeu com a escravidão do comum. São resultantes de sentimentos ruins, enraizados naqueles que optaram viver imitando os padrões de uma maioria sem destaque, aqueles que vivem atolados no comum e que agora se encontram incomodados pelo brilho do mover do Espírito Santo de Deus se manifestando nas suas vidas. É assim, o brilho de Deus incomoda. Aqui residem, nesses perigos externos, aqui residem duas pragas peçonhentas, e sobre elas que a gente vai falar. Velhas conhecidas da humanidade caída e com alto poder destrutivo. A gente está falando aqui da inveja e do ciúmes. Deixa eu voltar lá na apresentação de slide. Aqui, extraordinários seus perigos. Perigos externos. Está aqui, deixa eu puxar lá, deixa eu voltar lá. Aqui, perigos externos. A inveja e o ciúmes. Está aqui, volta aqui, capítulo número 5, perigos externos. A inveja e os ciúmes. Está aqui embaixo, aqui surgiu a barra aqui embaixo, mas aqui, são os dois principais problemas externos que tem na vida da gente. Deixa eu puxar aqui assim, e deixa eu voltar aqui a aparecer para você, para a gente poder conversar a respeito disso. Olha só. Lá no nosso livro, eu cito alguns exemplos desses perigos externos. Porque é o seguinte, quando você começar a viver o extraordinário de Deus na sua vida, essas coisas elas sobreviverão sobre a sua vida. Não tem como você fugir disso. Se você olhar a Bíblia, está escrito, eu narro essa parte lá da vida de Jesus Cristo. Ele vai dizer em Lucas capítulo 23, ele vai dizer assim, olha, se fizeram isso a um lenho verde, está falando a respeito dele, não vão fazer ao seco, bateram na árvore verde, que é ele, não vão bater na gente. Ele diz assim, olha, e está acontecendo isso comigo por simplesmente falar a verdade, por simplesmente pregar o amor, a vida, a reconciliação com Deus, pregar a verdade e o arrependimento. Então, quando vocês começarem a viver a vida nisso, vocês vão acontecer. Isso vai acontecer na vida de vocês. Vai acontecer porque as pessoas se incomodam por dois motivos. Uma, porque não se acham assim, como é que eu vou dizer isso? Uma, porque elas não conseguem sair da escuridão, das trevas, do comum. E outra, porque muitas das vezes elas tentaram sair, se frustraram e voltaram, e o comum acaba sendo um lugar muito bom de se ficar, que é um grande erro, né? E o capítulo desse livro, ele mostra a inveja e os ciúmes como dois perigos, assim, que você deve procurar evitar, ficar atento. Ficar atento porque você vai ser cercado de milhares de pessoas. Sim. A vida no extraordinário de Deus vai tirar você do quarto, vai tirar você da escuridão. Ele vai fazer você brilhar entre as pessoas. Você vai conhecer pessoas diferentes, vai viver entre pessoas diferentes, vai falar com pessoas diferentes, vai conhecer locais diferentes. O extraordinário de Deus faz isso na sua vida. Você vai estar cercado por um número cada vez maior de pessoas. Isso é muito bom. E sabendo disso, a palavra disse para você ser prudente, para você entender que você leva a vida
E contra a vida existe um mundo. O mundo não aceita a luz do evangelho. O mundo não aceita a verdade. A Bíblia diz que Jesus foi recusado. A palavra de Deus, capítulo 3 de João, diz que a luz veio ao mundo e o mundo recusou. Recusou, sabe por quê? Porque a luz mostrava as obras más daqueles homens. A luz bate nas trevas e revela tudo que tem lá. E as pessoas que estão vivendo no comum, fazendo tudo que todo mundo faz igual, elas se incomodam e vão se incomodar com você. Então você esteja preparado, que no caminho do extraordinário você vai encontrar pessoas que vão ter ciúmes de você, vão ter inveja de você. Primeiro vão ter ciúmes porque queriam ter, tentaram ter e às vezes infelizmente desistiram de ter e não conseguem ter isso aí. E vão ficar com ciúmes porque você tem. E muitas das vezes vão ficar com inveja, porque gostariam de ter aquilo que você tem, mas não tem força suficiente para poder fazer. Muitas delas até tentaram fazer, e esse é o pior, né? Que foram vencidas pela frustração, começaram a viver uma vida extraordinária, mas largaram a vida por, sei lá, um monte de coisas que podem ter acontecido, largaram e voltaram atrás. E agora, todo o extraordinário que acontecer perto delas vai gerar ciúmes e gerar inveja. Então, a dica aqui do capítulo número 5, dos exemplos que tem narrado no capítulo número 5, é você vigiar. Vigiar, olhar quem são as pessoas que estão ao seu redor. Não se deixar levar pelas pessoas, porque a gente, com o passar do tempo, a gente se cerca de muitas pessoas. E quanto mais pessoas a gente se cerca, mais tendencioso, mais fica a gente aceitar conselhos de um monte de pessoas. Então, o extraordinário começa, os perigos do extraordinário no começo, assim, que são externos, é você começar a entender que as pessoas que estão ao seu redor merecem sim a sua atenção, merecem sim o seu tempo. Mas antes de tudo, merece que você esteja atento a quem te cerca, atento a quem está junto com você. Os apóstolos, quando começaram a pregar o evangelho, Atos capítulo, olha, o crente a partir do 9 e 10, que Pedro começa a pregar, daqui a pouco tinha um camarada lá que queria pagar para ser batizado, para batizar com o Espírito, impor a mão e batizar com o Espírito Santo de Deus. Era alguém que estava junto, e era alguém que era corroído por inveja e ciúmes. E assim, isso quebra, isso arrebenta. E serve para você prestar atenção na vida dos outros que estão ao seu redor, a estar atento a essas pessoas, que geralmente o invejoso e o ciumento, é muito fácil você identificar eles, que geralmente eles são muito bajuladores. O bajulador, aquele que vem cheio de elogios para você, o bajulador, ele é movido por ciúmes e por inveja. Então, fique atento a esse tipo de pessoa. O livro traz esse adendozinho para você abrir os seus olhos e ver que você vive a todo momento numa guerra que pessoas que ficaram na escuridão vão se chatear só pelo fato de você existir. Você não precisa fazer muita coisa, não. O fato de você existir e brilhar já é o suficiente para incomodar esse tipo de pessoas. Então, os fatores externos que fazem parte dos perigos do extraordinário, os principais são a inveja e os ciúmes. A inveja e os ciúmes que é motivada para essas pessoas que ficaram para trás no comum e que com certeza abre seus olhos com todo o bajulador, aquele que vier puxando muito saco, que puxa saco, meu irmão, ele é um invejoso e um ciumento por natureza. Mas enfim, essa é a primeira parte dos perigos, que são os perigos externos. Você vai ter tanto os perigos externos quanto também perigos internos. Deixa eu pegar lá de novo aqui, a gente falou dos externos. Isso aqui é só uma apresentação, tá? Eu quero que você realmente leia essa parte no livro, eu quero que você leia e se apegue lá ao que está escrito lá no livro. Vou pegar aqui o capítulo número 5, vou abrir aqui para a gente aqui. Quando eu falo a respeito de lutas internas, diz assim, ao contrário dasquelas exteriores, o que acontece aqui está ligado diretamente a uma forma muito pessoal, não dependendo, portanto, da presença física de alguém por perto para alimentar o seu crescimento. Digo alimentar porque muitos dos conflitos que irão acontecer nessa fase, na fase interna, vão se aproveitar de sentimentos que já estavam presentes em você, antes mesmo do extraordinário de Deus começar a se manifestar. Deixa eu pegar a apresentação de slide. Eu falei dos externos e agora estou falando dos internos aqui. Os adversários internos, os perigos, eles residem no campo dos sentimentos.
e são batalhas travadas no interior do homem. O que ocorre aqui é a verdadeira batalha entre a carne e o espírito dentro de cada indivíduo. E aqui, os personagens lá no antigo, para fora dos externos, que eram inveja, ciúmes, os personagens aqui são diferentes. Deixa eu buscar aqui. Os personagens aqui são dois: o orgulho e a vaidade. Eu botei vaidade e egoísmo, porque vaidade basicamente é egoísmo. São dois aqui, ó. Isso porque os dois piores monstros residentes neste lugar são peritos em disfarces. É isso aí mesmo. São os mais antigos e experientes entre todos os perigos presentes na vida do homem, estando a trazer problema desde sempre. Antes mesmo do homem habitar na terra, o orgulho e a vaidade já estavam dando problema. Pergunta para o primeiro anjo caído, que você vai ver na Bíblia que o primeiro problema dele foi vaidade. A vaidade. Olha só, quando eu digo aqui que os externos são provocados por pessoas que tentam parar você, os perigos internos são aqueles que estão dentro de você mesmo. Você não precisa de ninguém mais para poder arrumar esse problema. Você não precisa que ninguém tente parar você. A Bíblia diz que o inimigo é 24 horas tentando derrubar a gente. E quando ele não consegue mandar uma pedrada na gente, botar uma pedra de tropeço na gente, ele vai na nossa mente. Quando ele não consegue parar do lado de fora, ele vai tentar parar a gente pelo lado de dentro. Minar a gente pelo pior caminho, pelo lado de dentro. E os principais perigos da parte interna do extraordinário acontecendo na vida da gente, que eu chamo aqui de orgulho e vaidade, eu trato quando eu trato ele lá no livro, é assim, cara, é muito bom quando você consegue ver o inimigo. É muito bom quando você é na parte externa que você vê ali, aquele cara ali não gosta de mim, aquela pessoa está fazendo um cara feio para mim, aquele caminho ali é feio. Enfim, é fácil você ver isso. Como eu falei, é muito fácil você ver um externo, um bajulador, mas o interno é um problema. O interno, você não vê ninguém, o interno está dentro de você. É assim, o inimigo sabe que quando ele começa a ver que não tem como parar você lá fora, ele vai começar a atacar você nos seus pensamentos. Aqui a fase aqui é interna, a fase aqui é no sentimento. Sabe aquelas coisas que você come aqueles pensamentos assim, eu sou pequeno demais, eu não mereço isso, poxa vida, já fiz tanto erro na minha vida, poxa vida, eu já decepcionei tanta gente, poxa vida. Então, começa assim. Começa assim com aquela coisa de primeiro botar você para baixo. E como botar você para baixo, daqui a pouco, olha só como é que é engraçado. Eu estou falando de orgulho, mas eu estou falando de colocar você para baixo. Que a primeira parte do orgulho é dizer para você que você conseguiu trilhar um bom caminho, que o seu esforço colocou você num bom caminho. Porque quando você começa a olhar, que dificuldade que eu tenho, mas olha só onde eu cheguei hoje, olha as coisas que eu tenho, olha a vida que eu vivo, poxa vida, realmente valeu a pena lutar, eu luto bem pra caramba, olha, eu gostei da minha atitude, poxa, eu fico feliz comigo mesmo, tô legal. Isso é um perigo quando a gente começa a levar para aí. Se você for ler Deuteronômio capítulo 8, eu gosto muito de Deuteronômio capítulo 8. Lá tem uma orientação de Deus, quando está fazendo a repetição da lei do povo de Israel, ele vai dizer assim, vocês quando entrarem na terra de Israel, na terra prometida, né, de vocês, atravessar o rio e entrar na Canaã, lembrem de uma coisa, não foi o braço de vocês que conseguiu essa vitória. Não ensine para os seus filhos que foi o seu braço que alcançou essa vitória. Uma orientação de Deus assim, cara, vocês vão ver o extraordinário de vocês na vida de vocês, mas tem um perigo aí que pode estar dentro de vocês, que é o primeiro que eu devo dar para arrancar dentro de vocês, para vocês não entrarem na terra da promessa. É o orgulho. Não pensem que você tem, é porque você conquistou, que você soube fazer. Não, é assim, sabe como é que é o negócio? Eu vi muito isso. Assim, e é o começo da queda, que a Bíblia diz que a soberba, né, ela precede a queda, né, ela vem antes da queda. Soberba é orgulho exacerbado, é a supremacia do orgulho. A pessoa diz que eu cheguei até aqui porque eu canto bem, porque eu prego bem, porque eu falo bem, porque eu fiz uma aula de canto, porque eu fiz uma aula de teologia, porque eu sei, porque eu andei, porque eu sei inglês, francês, espanhol, porque eu sou bonito, porque eu sou chique, porque eu sou alto, porque eu sou careca. Não, é isso. Você começa a pensar que é você. Que você conseguiu pelos seus meios, pela sua mão, que foi você.
Ah, meu irmão, essa aqui é a primeira da queda. É a primeira da queda. O primeiro passo para a queda é o orgulho. O orgulho tem a ver, com a sua visão a respeito de você mesmo. Orgulho e vaidade que eu falei aqui. O orgulho tem a ver com a visão que você tem a respeito de você mesmo. Eu sou muito bom. Tenho o que tenho porque eu consegui, porque eu fiz, porque eu tive lá, que eu batalhei, porque eu consegui, porque eu fui atrás. O orgulho é isso. Deus já diz lá no começo, ó, não fala não. Quando você entrar na Terra Prometida, lembra que não foi você que chegou até aqui. Quem trouxe você aqui foi a mão de Deus. Lembre-se disso. O orgulho é desse cara, é o primeiro passo. E logo em seguida do orgulho vem a vaidade. O orgulho fala a respeito de você mesmo. O orgulho tem a ver com a visão que você tem de você mesmo, a supervisar, uau, que você tem a respeito de você, supremacia de você, da sua visão, daquilo que você realmente acha que você é. E a vaidade é aquilo que você, é a forma que você se vê perante os outros. Porque afinal de contas eu sou diferente, eu tenho um chamado de Deus diferente. Deus fez a minha luz brilhar de uma forma diferente. Olha como eu falo, olha como eu faço, olha como eu canto, olha como eu prossigo, olha como eu faço, olha como eu ensino, olha como eu... se comparar e se colocar no pedestal, olha como eu brilho, é pegar o seu vídeo com você fazendo aquilo, é pegar o seu áudio de você fazendo aquilo. Claro que a gente pode fazer, a vaidade faz parte da vida da gente, e não falando que toda vaidade é errada, não. A supervalorização, a vaidade é que é o grande problema aqui. É o grande perigo interno, o maior dos perigos internos que tem, o orgulho e a vaidade. O orgulho é a respeito do que você acha de você mesmo, e a vaidade é aquilo que você acha que é externa para todo mundo, que olha como as pessoas me veem, olha só, sou lindo, maravilhoso, eu sou. É como o inimigo tentou fazer com Jesus, olha, do alto do templo, ó, se joga daqui, afinal de contas os anjos vão parar você lá no templo, assim na frente de todo mundo, olha como você vai brilhar. Gente, orgulho e vaidade derrubam qualquer ministério. É aqui que os grandes ministérios caem. É aqui que as grandes bandas, os grandes cantores, os grandes pastores, os grandes ministérios, os grandes doutores caem no orgulho e na vaidade. Aceitam o chamado, resolvem andar no extraordinário, começam a andar no extraordinário, colocam em ação, passam as primeiras dificuldades, começam a viver o controle disso e caem no orgulho e na vaidade. Vencem as perseguições externas, dos ciúmes, a inveja dos outros, mas cai na fase interna, que é orgulho e vaidade. Aqui eu digo assim, cara, viver uma vida extraordinária é muito bom. Você vive o maravilhoso de Deus na sua vida. O inimigo sabe que é muito bom viver o extraordinário, que você vai usufruir do maravilhoso de Deus na sua vida. E quando ele vê que não consegue te derrubar com ninguém, ele vai tentar você tropeçar pelos seus próprios pés. Porque orgulho e vaidade habitam dentro do ser humano. É isso, ele não precisa colocá-la, não, ele só precisa instigar. O pecado já está dentro da vida da gente. Ele só precisa ser instigado. E orgulho e vaidade, os dois primeiros pecados. O primeiro pecado lá em cima, lá no céu, lá, que o camarada cismou que era alguma coisa, orgulhoso de si mesmo, vaidoso daquilo que via nele mesmo, que era quis ser maior do que Deus. Isso é presente antes do homem botar o pé na terra, esse negócio já estava derrubando gente. E você acha que não vai derrubar você? Enfim. E o livro, o capítulo 5 do livro, fala a respeito desses perigos. Os perigos externos, que são a inveja e os ciúmes, coisas que terceiros, que têm suas origens em terceiros, sejam próximos ou não, porque infelizmente, às vezes, até pessoas que são muito próximas a gente ajudam a tentar parar a gente, né? Isso manifesta independente da sua vontade. Se você não querendo ou não, as pessoas vão se levantar contra você. E os internos, que residem, sabe, nos sentimentos. Então, é a batalha entre a carne e o espírito, que a Bíblia diz que você tem que lutar muito contra ela. Bom, enfim, capítulo 5 é só isso, o vídeo não pode ficar muito longo também não, ele é só uma apresentação para te ajudar na leitura do livro, é só uma apresentação para a gente poder conversar. É para você que está assistindo o vídeo que não leu o livro ainda, mas eu tenho certeza que você vai comprar o livro e vai ler o livro. É uma boa leitura, a gente não tem nada de difícil, é um livro muito legal, não é só porque eu falo, não, mas eu acho que é um livro que altamente eu recomendo. A gente precisa aprender a viver o extraordinário de Deus na vida da gente. Mais do que nunca, a nossa geração precisa viver o extraordinário de Deus. E o capítulo 5 fala a respeito disso, dos perigos que tem, os externos e o interno. A bem da verdade, o livro todo, aqui vai um spoiler, o livro todo, ele nasce quando eu começo a examinar
grandes ministérios e grandes vidas de grandes pastores, pregadores, cantores, teólogos, de como essas pessoas caíram, o princípio da queda dessas pessoas. Quando eu vi pessoas viverem o extraordinário e de repente caírem. O livro, quando começa no primeiro insight na minha vida lá em 2018, eu tenho essa ideia do que é uma vida extraordinária, eu pensei muito a respeito disso. Então, assim, é uma parte fundamental do livro, você ficar atento com isso. Quais são os perigos de viver uma vida extraordinária? Os perigos externos, das lutas que você tem com outras pessoas, de se livrar da bajulação, porque você vai ver muita inveja e ciúmes, as pessoas vão querer embolar você junto a elas para derrubar você, que vão querer que vocês voltem ao comum para ser igual a todo mundo, e você nunca mais vai querer ser igual a todo mundo em nome de Jesus. E quando não conseguem derrubar você, o inimigo vai tentar derrubar você por dentro de você mesmo, trazendo coisas antigas a você, mostrando que você venceu, que você é bom pra caramba, que você é melhor que todo mundo, orgulho e vaidade. Essas duas coisas vão tornar a pessoa egoísta. E uma coisa eu aprendi, todo pecado é egoísmo. Todo e qualquer pecado que você tiver na Bíblia, narrado na Bíblia, ou fora da Bíblia, que você quiser imaginar, todo pecado é um ato de egoísmo. Porque quando você entender que o contrário de amor não é ódio, não, o contrário de amor é egoísmo. E todo pecado é um ato de egoísmo, é pensar somente e primeiramente, somente, totalmente em você. Orgulho e vaidade são os motores que levam ao egoísmo. Então, o capítulo 5 é uma advertência a isso. Fica aqui, eu vou acabar ele por aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida, que esse vídeo possa ser uma bênção na sua vida, que a leitura do livro O Extraordinário, o Caminho do Comum, o Maravilhoso, seja uma bênção também na sua vida. E eu vou ficar por aqui, eu vou pro próximo vídeo, que é o final do nosso livro, o último capítulo, que é para você permanecer e lutar pelo extraordinário, capítulo número 6, a luta pelo extraordinário, mas não é para agora, é para o próximo capítulo. E espero você lá, no vídeo número 7, para a gente terminar essa série. E desejo que Deus abençoe a sua vida, que a paz de Jesus Cristo seja sobre a sua vida, que você possa vencer os ciúmes, a vaidade, o orgulho, possa vencer essas coisas todas e viver o verdadeiro propósito que Deus tem na sua vida. Paz seja contigo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.